Imagine a seguinte cena: você está em casa com seu bebê de 1 ano, tudo parece tranquilo, até que, de repente, ele começa a chorar desesperadamente porque você tirou um objeto perigoso da mão dele, ou então, ele se joga no chão porque você não deu algo que ele queria. Parece familiar? Se você acha que birras só acontecem depois dos 2 anos, esse vídeo vai abrir seus olhos. O que muitos pais não sabem é que os primeiros sinais de frustração começam muito antes. Aos 12 meses, o bebê já sente desejos, já tem vontades e, principalmente, já experimenta a frustração de não conseguir tudo o que quer. Mas aqui vem a grande questão: como agir nesse momento? Como evitar que essas pequenas crises se transformem em birras frequentes e cada vez mais intensas? A resposta não é ignorar, não é ceder a tudo, e muito menos é agir com gritos ou punições. O que eu vou te mostrar hoje são estratégias que vão te ajudar a transformar esses momentos de choro e frustração em oportunidades de aprendizado e conexão com o seu filho. E mais, lá no final do vídeo, eu vou te contar um erro muito comum que a maioria dos pais comete sem perceber, e que, ao invés de acalmar a criança, só piora as birras. Então, fica comigo até o fim, porque esse pode ser o detalhe que está faltando para você lidar com seu bebê de maneira mais tranquila e eficiente. Se tem uma coisa que confunde e desespera muitos pais, é o momento em que um bebê, ainda tão pequeno, começa a demonstrar frustração de forma intensa. Afinal, ele mal começou a andar, mal fala, e já está chorando, gritando e até se jogando no chão. Mas a verdade é que isso é completamente normal, e mais do que isso, é esperado. A ciência explica que as birras nessa idade não são birras no sentido tradicional. O bebê não está tentando manipular você, nem sendo mal criado, ele simplesmente ainda não tem outra forma de expressar o que sente. O cérebro dele está em pleno desenvolvimento, e a parte responsável pelo controle emocional, chamada de córtex pré-frontal, ainda é imatura. Isso significa que ele sente emoções fortes, mas não tem a menor ideia de como lidar com elas. A psicóloga infantil Jane Lansbury, uma das maiores referências mundiais em criação respeitosa, explica que as birras não são um problema de comportamento, mas sim um sinal de que o bebê está sobrecarregado emocionalmente. Ou seja, quando seu bebê de 1 ano chora porque você não deixou ele mexer no controle remoto, ele não está te pestando, ele está simplesmente frustrado porque queria muito aquilo. Não sabe como lidar com essa emoção. E faz todo sentido. Imagine que você quer muito um café pela manhã, mas sua cafeteira quebra. Você ficaria frustrado, certo? Agora pense em um bebê que não entende o que é paciência, que não sabe que existem outras opções, e que sente essa frustração com intensidade máxima, sem filtros. Além disso, existe outro fator importante: a autonomia crescente. Entre 12 e 18 meses, o bebê começa a perceber que ele é um ser separado dos pais, ele quer explorar o mundo, tomar pequenas decisões, pegar objetos sozinho, mas, ao mesmo tempo, ele ainda não consegue fazer tudo o que deseja, e essa contradição gera frustração. A neurociência mostra que essa fase é essencial para o desenvolvimento emocional. O psicólogo Daniel Siegel, autor do livro O Cérebro da Criança, explica que o desenvolvimento emocional funciona como um músculo. Quanto mais a criança passa por pequenas frustrações e aprende a lidar com elas, mais forte ela fica emocionalmente. Então, se você percebe que seu bebê de 1 ano está demonstrando os primeiros sinais de birra, saiba que isso não é um problema a ser resolvido, mas sim um processo natural do crescimento. A grande questão é como ajudar seu filho a passar por essas frustrações de maneira saudável. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que fazer e, principalmente, o que evitar para tornar essa fase muito mais tranquila. Lidar com as primeiras birras de um bebê pode ser desafiador, mas é também uma grande oportunidade de ensinar desde cedo habilidades emocionais que vão acompanhá-lo pelo resto da vida. Quando um bebê de 12 meses chora, se joga no chão ou grita de frustração, ele não está sendo teimoso, ele está tentando lidar com emoções que ainda não consegue controlar, e a forma como os pais reagem nesse momento pode fazer toda a diferença no desenvolvimento emocional da criança. A ciência já comprovou que bebês aprendem observando. O neurocientista Bruce Perry explica que o cérebro da criança é moldado pelas interações que ela tem com os adultos ao seu redor. Isso significa que se um bebê vê os pais gritando ou perdendo o controle diante de uma situação estressante,
ele aprende que essa é a maneira de reagir. Mas, se ele vê os pais mantendo a calma, respirando fundo e resolvendo a situação com paciência, ele também aprende a fazer o mesmo no futuro. E aqui entra uma estratégia fundamental: validar os sentimentos do bebê. Muitos pais, sem perceber, tentam minimizar a frustração da criança dizendo coisas como "não precisa chorar" ou "isso não é nada", mas para o bebê, aquilo é algo muito grande. A melhor abordagem é reconhecer o que ele sente. Eu sei que você queria muito aquele brinquedo, mas agora não podemos pegá-lo. Eu entendo que você está chateado. Isso ensina ao bebê que seus sentimentos são compreendidos, e que é normal sentir frustração. Com o tempo, essa simples atitude ajuda a criança a aprender a lidar melhor com as emoções. Outra técnica poderosa é dar pequenas escolhas. Bebês dessa idade começam a querer mais autonomia, mas ainda não podem decidir grandes coisas. Oferecer duas opções simples pode evitar muitas birras. Por exemplo, você quer colocar esse sapato ou aquele? Vamos guardar os brinquedos agora. Você quer guardar primeiro o carro ou o boneco? Essas pequenas escolhas dão ao bebê um senso de controle, reduzindo a frustração. Agora, um erro muito comum que pode piorar as birras: ceder sempre ao choro. Se o bebê percebe que basta chorar para conseguir o que quer, ele naturalmente vai repetir esse comportamento. Isso não significa ignorar os sentimentos dele, mas sim manter os limites com carinho e firmeza. Se ele está chorando porque quer um brinquedo na loja, não adianta comprar para evitar a cena. A melhor abordagem é demonstrar empatia, mas manter a decisão. Eu sei que você quer muito esse brinquedo, mas hoje não vamos levar. Sei que é difícil, mas você pode escolher outro brinquedo para brincar em casa quando chegarmos. Com o tempo, essa consistência ensina ao bebê que o choro não é uma ferramenta para conseguir tudo o que quer, mas que ele sempre será acolhido emocionalmente. E quando a frustração está muito alta, uma distração inteligente pode ajudar. Bebês ainda não conseguem sustentar a atenção por muito tempo, então mudar o foco pode evitar que a birra aumente. Se perceber que ele está prestes a explodir, porque quer brincar com algo perigoso, tente rapidamente redirecionar a atenção para outra atividade, como um brinquedo favorito ou uma música animada. Por fim, um dos fatores mais importantes para reduzir as birras é manter uma rotina estruturada. Estudos mostram que bebês que têm horários previsíveis para comer, dormir e brincar tendem a ter menos crises de choro e frustração. Isso acontece porque eles se sentem mais seguros quando sabem o que esperar do dia. A pediatra T. Bell Boeselton, um dos maiores especialistas em desenvolvimento infantil, reforça que a previsibilidade da rotina ajuda a reduzir a ansiedade dos bebês, tornando-os mais tranquilos e cooperativos. Ou seja, lidar com as primeiras birras não é sobre controlar o bebê, mas sim sobre ensinar, com paciência e constância, como lidar com emoções intensas. E a boa notícia é que quanto mais cedo você aplicar essas estratégias, mais fácil será a jornada da educação emocional do seu filho. Nos próximos minutos, vou te mostrar situações reais e como agir em cada uma delas, para que você tenha um verdadeiro manual prático para lidar com as birras. Lidar com as birras de um bebê é um dos desafios mais intensos da parentalidade, e, muitas vezes, na tentativa de acabar com o choro rapidamente, os pais acabam cometendo erros que, em vez de resolverem o problema, o intensificam. Entender esses erros e suas consequências é essencial para ensinar a criança a lidar com suas emoções de forma saudável. Um dos erros mais comuns é ignorar completamente o bebê durante a birra. Muitos pais acreditam que, ao não dar atenção ao choro, a criança vai aprender a parar de fazer birra, mas isso pode ter o efeito oposto. O psicólogo John Bowlby, criador da teoria do apego, mostrou que bebês precisam de conexão emocional para se sentirem seguros no mundo. Quando um bebê chora por frustração e é ignorado completamente, ele pode sentir que suas emoções não são válidas, e, ao longo do tempo, isso pode gerar insegurança emocional. Isso não significa que os pais devem atender a todos os desejos da criança, mas sim que precisam validar seus sentimentos enquanto mantêm os limites. Por exemplo, se o bebê chora porque quer pegar algo perigoso, em vez de ignorar, os pais podem dizer: "Eu sei que você queria muito isso, mas não podemos pegar. Eu sei que isso é frustrante, mas estou aqui com você." Essa abordagem ensina que o sentimento dele é compreendido,
mas que existem regras que devem ser respeitadas. Outro erro grave é gritar ou punir. O neurocientista Daniel Siegel explica que, nos primeiros anos de vida, o cérebro da criança ainda está se desenvolvendo, e que respostas agressivas dos pais ativam o sistema de estresse do bebê, gerando medo ao invés de aprendizado. Quando um pai grita ou pune, a criança pode até parar a birra momentaneamente, mas não porque aprendeu a controlar suas emoções, e sim porque ficou assustada. Isso pode ser observado em muitos adultos que, quando enfrentam frustração, explodem de raiva, ou guardam tudo para si, sem saber lidar com o que sentem. Muitas vezes, isso vem de uma infância onde suas emoções não foram compreendidas. Um exemplo famoso disso é o ator Jim Carrey, que já relatou em entrevistas que, quando criança, não tinha espaço para expressar suas emoções em casa. Ele cresceu reprimindo sentimentos e, mais tarde, enfrentou episódios de depressão. Isso mostra que ensinar uma criança a lidar com suas emoções desde cedo tem um impacto duradouro. Agora, talvez o erro mais comum e perigoso: ceder às birras para evitar o choro. Isso acontece quando os pais, exaustos ou sem paciência, dão tudo o que o bebê quer só para que ele pare de chorar. Esse é um comportamento que, no curto prazo, pode parecer a solução mais fácil, mas no longo prazo ensina a criança que chorar e fazer birra são ferramentas eficazes para conseguir o que deseja. O problema é que isso cria um ciclo. Quanto mais a criança percebe que o choro funciona, mais ela repete esse comportamento. O psicólogo Walter Mischel, no famoso experimento do marshmallow, mostrou que crianças que aprendem a lidar com a frustração desde cedo tendem a ter mais sucesso na vida adulta, pois desenvolvem maior controle emocional e capacidade de esperar por recompensas maiores no futuro. Eu sei que você quer muito doce agora, mas primeiro precisamos almoçar. Depois, você pode comer a sobremesa. Com o tempo, a criança aprende que existem regras e limites, e que o choro não muda essas regras. Ou seja, a forma como os pais reagem às birras nos primeiros anos de vida define muito do comportamento emocional da criança no futuro. Evitar esses erros não é fácil, especialmente em momentos de cansaço e estresse, mas cada atitude dos pais é um ensinamento para a criança. E no próximo bloco, vou te mostrar técnicas comprovadas para reduzir as birras, de forma respeitosa e eficaz. Lidar com as primeiras birras de um bebê pode ser desafiador, mas existem estratégias simples e eficazes que ajudam a reduzir a frustração e ensinam a criança a desenvolver inteligência emocional desde cedo. Pequenas mudanças na rotina podem transformar completamente a forma como seu bebê lida com suas emoções. Vamos explorar algumas dessas estratégias. Brincadeiras para ensinar paciência. Uma das maiores dificuldades dos bebês é aprender a esperar. Eles ainda não entendem o conceito de tempo e querem tudo imediatamente. Por isso, jogos que envolvem esperar a vez são extremamente úteis para ensinar paciência de forma lúdica. Brincadeiras como Cadê a Show e jogos de encaixe ajudam o bebê a entender que existe um processo para alcançar o que deseja. Um estudo publicado no Journal of Experimental Child Psychology mostrou que crianças que praticam jogos com espera desenvolvem melhor o controle da impulsividade e lidam melhor com frustrações futuras. Um exemplo interessante é a atriz Drew Barrymore. Em sua infância, ela enfrentou dificuldades emocionais devido a uma vida instável e a falta de estrutura familiar. Mais tarde, ao se tornar mãe, Drew adotou uma abordagem baseada em jogos e brincadeiras para ensinar suas filhas a lidarem com frustrações, ajudando-as a desenvolver maior equilíbrio emocional. Uma dica prática: comece com algo simples, como segurar um brinquedo favorito e dizer, agora é a minha vez, depois é a sua, esperando alguns segundos antes de entregar. Aos poucos, a criança entende que esperar pode ser algo positivo. Rotina visual, segurança desde os primeiros meses. Mesmo que um bebê ainda não fale, ele percebe padrões no dia a dia. Uma rotina previsível ajuda a reduzir birras, porque a criança sabe o que esperar e se sente mais segura. Imagine acordar todos os dias sem saber a que horas vai comer, dormir ou brincar. Essa incerteza gera ansiedade, e é exatamente o que um bebê sente quando a rotina é inconsistente. Estudos da Academia Americana de Pediatria indicam que bebês que seguem uma rotina estruturada têm menos episódios de irritação e melhor qualidade de sono.
Um método muito eficaz é criar um quadro de rotina visual, com imagens simples, mostrando as atividades do dia, a hora do banho, a hora da refeição, a hora da soneca. Isso pode parecer um detalhe, mas faz uma grande diferença. Se um bebê já espera a hora de dormir, por exemplo, ele não reage com tanta frustração quando o brinquedo precisa ser guardado. Isso evita muitas birras, antes mesmo de começarem. Contato físico, a ciência por trás do abraço. Muitas pessoas acreditam que, ao abraçar um bebê durante uma birra, os pais estão reforçando o comportamento, mas a neurociência mostra exatamente o contrário. O toque físico libera ocitocina, o hormônio do bem-estar, que reduz o nível de estresse no corpo do bebê. Um estudo da Universidade de Notre Dame mostrou que bebês que recebem mais contato físico nos primeiros anos de vida desenvolvem maior empatia e melhor controle emocional na infância e na vida adulta. Um bom exemplo vem do jogador de basquete LeBron James. Ele cresceu em uma infância difícil, mas sempre relembra a importância dos poucos momentos de carinho que recebeu. Ao se tornar pai, ele priorizou o contato físico com os filhos, usando abraços e momentos de conexão para criar uma base emocional segura. Se um bebê está chorando por frustração, muitas vezes um simples abraço firme e calmo pode ajudá-lo a se regular mais rápido do que qualquer outra estratégia. Isso não significa ceder às vontades da criança, mas sim ensiná-la que suas emoções são aceitas e que existe um espaço seguro para expressá-las. Linguagem de sinais para bebês: menos frustração, mais comunicação. Um dos principais motivos das birras é a dificuldade do bebê em comunicar suas necessidades. Ele quer algo, mas não sabe como expressar isso. Aqui entra uma das estratégias mais eficazes: ensinar sinais básicos de comunicação. A linguagem de sinais para bebês, também chamada de baby signs, é um método que ensina gestos simples como leite, abrir e fechar a mão como se estivesse ordenhando, mais juntar as pontas dos dedos das mãos em um movimento repetido. Comida, levar os dedos à boca. Isso reduz significativamente a frustração, pois o bebê consegue expressar suas necessidades sem precisar chorar. Estudos da National Institutes of Health mostram que bebês que aprendem sinais desde cedo têm um desenvolvimento verbal mais acelerado e menos crises de choro. A atriz Jennifer Garner, por exemplo, usou essa técnica com seus filhos e já falou sobre os benefícios da comunicação não verbal na criação de crianças mais calmas e confiantes. Ensinar sinais pode ser simples. Sempre que for dar comida, faça o gesto correspondente e repita a palavra com calma. Em pouco tempo, o bebê começará a imitar e usará os sinais para se comunicar. Cada uma dessas estratégias ajuda a construir um ambiente mais calmo e seguro para o bebê, reduzindo birras e frustrações. Ajude esse vídeo a bater 100 likes, porque agora vamos falar sobre o que fazer quando nada parece funcionar e como ajustar sua abordagem para obter melhores resultados. Criar um ambiente emocional seguro para um bebê não é apenas sobre evitar birras, mas sim sobre ensinar, desde cedo, como lidar com frustrações de maneira saudável. Aos 12 meses, o bebê já sente raiva, tristeza e ansiedade, mas ainda não tem ferramentas para expressar isso de forma tranquila. Ele precisa de nós, pais, para guiá-lo nesse aprendizado. Muitas vezes, a maneira como reagimos às birras define o comportamento futuro da criança. Se gritamos ou ignoramos, ensinamos que as emoções devem ser reprimidas ou resolvidas pelo medo. Se cedemos a toda exigência, ensinamos que o mundo gira em torno de sua vontade. Mas se conseguimos manter a calma, validar os sentimentos e estabelecer limites de forma respeitosa, estamos mostrando o caminho do equilíbrio emocional. Não é um processo fácil, todos nós já nos sentimos perdidos, frustrados e até exaustos, com um choro insistente, mas saiba que cada escolha que você faz hoje constrói o adulto que seu filho será no futuro. Pais que investem tempo, paciência e amor, colhem crianças mais seguras, confiantes e emocionalmente saudáveis. Agora eu quero saber de você, como você lida com as birras do seu bebê. Tem alguma estratégia que funciona bem aí na sua casa? Me conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outros pais que estão passando pela mesma fase. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros pais
que também querem criar filhos mais calmos e felizes. Aqui no canal, a gente sempre traz conteúdos que fazem a diferença na vida das famílias, e eu quero você junto comigo nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.